Code Open. Nas últimas 24 horas, a NVD publicou a CVE 2026-77776, uma falha crítica no EADROON, um projeto de proxy para LLMS. O ponto central é direto. O proxy derivava o dono da memória a partir do cabeçalho X EADRON USERID. Segundo a descrição pública, esse valor era lido em caminhos como Chat Completion e WebSocket, sem amarrar a identidade ao chamador. Na prática defensiva, isso significa que um cliente poderia declarar o identificador de outro usuário e ler ou escrever na memória armazenada desse usuário. A pontuação CVSS 4.0 listada é 9.3, crítica. Tese central. A CVE 2026-77776 mostra que memória de LLM precisa de identidade autenticada de verdade, porque um cabeçalho controlado pelo cliente não pode decidir quem é o dono dos dados. Pergunta dramática. Quando um proxy de inteligência artificial aceita a identidade que o próprio cliente declara, a memória do assistente ainda é privada ou vira uma fronteira falsa? Este Cyber Report é uma reportagem documental defensiva. Não haverá payload, prova de conceito, comando, sequência de requisição ou detalhe operacional que facilite abuso. O objetivo é explicar por que esse tipo de falha importa para aplicações de inteligência artificial, separar fato confirmado de incerteza e transformar o alerta em ações, inventário, atualização, autenticação real, isolamento, logs e governança de memória. Vamos começar pelo contexto. Aplicações modernas de inteligência artificial raramente são apenas uma chamada direta ao modelo. Entre usuário, aplicativo, provedor de modelo e dados internos, existe uma camada de orquestração. Proxies compatíveis com apps de LLM, Gatevice Cache, observabilidade, filtros, memória, ferramentas e integrações. Essa camada ajuda a padronizar chamadas, controlar custo, trocar provedores e guardar contexto. Mas ela também vira uma fronteira de segurança. Se o gateway confunde identidade, todos os recursos abaixo dele podem herdar essa confusão. A palavra memória em inteligência artificial parece abstrata. Só que em sistemas corporativos ela pode conter preferências, histórico de conversa, resumos de documentos, nomes de clientes, tarefas, decisões, metadados de projetos, tokens indiretos, caminhos de arquivos e pistas sobre sistemas internos. Mesmo quando não há senha explícita, memória de LLM pode revelar comportamento, contexto e dados sensíveis. Por isso, uma falha de controle de acesso em memória não deve ser tratada como detalhe cosmético. O fato confirmado pela NVD é que EADROON's LLM Proxy derivava o proprietário da memória a partir de um cabeçalho fornecido pelo cliente. A descrição cita o arquivo EADROON, Proxy Handlers, OpenAI.py em caminhos de Chat Completion e WebSocket. Também afirma que nada vinculava aquele valor ao chamador. O resultado descrito é leitura ou escrita na memória armazenada de outro usuário. A fraqueza associada é CWE 639, autorização baseada em chave controlada pelo usuário, um padrão clássico de objeto ou identidade acessível sem verificação adequada. O que isso quer dizer sem entrar em exploração? Quer dizer que uma aplicação pode perguntar quem você é, mas aceitar uma resposta não autenticada como se fosse prova. Em segurança, identidade declarada não é identidade verificada. Um cabeçalho HTTP pode ser útil como contexto quando vem de um proxy confiável, de uma rede local controlada, ou de um mecanismo de autenticação que assina e valida o valor. Mas se uma entrada controlada pelo cliente decide o dono da memória, o limite entre usuários deixa de depender de autenticação e passa a depender de confiança no dado enviado por quem faz a chamada. O advisory público diz que a correção introduz um ponto único chamado resolve_memory_identity em EADROON, proxy, identity.py. A descrição da NVD informa que a correção só honra o cabeçalho para chamadores loopback ou allow-listed, e em outros casos vincula a identidade ao fingerprint do token do proxy ou ao usuário do sistema operacional. Esse desenho é importante. Ele move a decisão de identidade para um local centralizado e reduz a chance de cada endpoint interpretar a identidade de forma diferente. Outro detalhe confirmado é operacional. A descrição pública afirma que o console script do pip vincula em 127.0.0.1 por padrão, mas que o Docker Compose.yml de referência publica host 0.0.0.0 com portas expostas e sem exigir EADROON_proxy_token. O próprio servidor, segundo a NVD, avisa sobre isso na inicialização. Portanto, a severidade prática depende muito de como o EADROON foi implantado. Um uso local de desenvolvimento tem risco diferente de um compose publicado em rede, mas ambos precisam de revisão se armazenam memória. Linha do tempo.
A CVE foi publicada em 21 de agosto de 2026, às 12h16 UTC, dentro da janela desta reportagem. A versão afetada listada no bloco de dados da NVD é EADRON-Y menor que 0.36.1, com 0.36.1 marcado como não afetado. As referências incluem repositório GitHub, arquivo antigo do Handler OpenAI, arquivo de identidade na versão corrigida, pull request de correção e advisory da VunCheck. O feed CISA-KEV foi consultado como fallback de exploração conhecida. Este relatório não afirma exploração ativa. Agora, o impacto. O primeiro impacto é confidencialidade. Leitura de memória de outro usuário pode expor dados inseridos em conversas, contexto de trabalho, projetos e informações que pareciam privadas. O segundo é integridade. Escrita na memória de outra pessoa pode contaminar respostas futuras, influenciar decisões, plantar contexto falso ou modificar preferências. Em sistemas de agentes, isso é especialmente sensível, porque memória pode guiar ações posteriores. O terceiro é confiança. Se usuários descobrem que memória cruzada era possível, a plataforma inteira precisa provar isolamento novamente. Aqui existe um ângulo real de inteligência artificial, não apenas marketing. O incidente é sobre um proxy de LLM e sobre memória de inteligência artificial. Em aplicações com agentes, RAG, copilotos internos e automação, a memória pode funcionar como estado persistente. Estado persistente precisa das mesmas garantias de qualquer banco de dados multiusuário: autenticação, autorização, isolamento de tenant, trilha de auditoria e revogação. Não basta pensar no modelo. A camada que guarda e recupera contexto é parte da superfície crítica. O que sabemos e o que não sabemos? Sabemos que a NVD publicou a CVE, a severidade, a descrição, a versão afetada e as referências. Sabemos que a correção indicada em 0.36.1. Sabemos que a configuração de compose de referência aparece como fator de exposição quando publicada em rede sem token obrigatório. Não sabemos, a partir das fontes consultadas, quantas instâncias estão expostas, se há vítimas, se houve vazamento confirmado, ou se a falha foi explorada em campanha real. Qualquer afirmação além disso seria especulação. Para equipes técnicas, o que muda agora? Primeiro, inventário. Procure EADRON, EADRON-Y, proxies de LLM compatíveis com OpenAI, containers de laboratório que foram parar em servidores compartilhados, Docker Compose publicado, portas expostas e variáveis de ambiente relacionadas a token. Não limite a busca ao ambiente de produção. Ferramentas de inteligência artificial muitas vezes começam em times de inovação, notebooks, servidores de teste e máquinas de desenvolvimento que acabam conectadas a dados reais. Segundo, a atualização. Se o pacote ou imagem usa a versão anterior a 0.36.1, priorize a atualização para a versão corrigida ou posterior. Depois valide o que está em execução, não apenas o que está no arquivo de dependências. Confira a imagem, tag, digest, container reiniciado, serviço ativo, variáveis de ambiente e configuração real de BIM. Em incidentes de inteligência artificial, é comum haver múltiplas cópias, uma no time de produto, outra no time de dados, outra em demonstração e outra em automação interna. Terceiro, restrição de exposição. Um proxy de LLM com memória não deve ficar aberto em rede ampla sem autenticação forte. Restringe a loopback quando for uso local. Em rede, use autenticação, token obrigatório, Allolist, VPN, Gateway corporativo, MTLS ou controles equivalentes. Se a documentação ou compose de exemplo facilita a publicação, trate o exemplo como ponto de partida, não como política de segurança. Configuração padrão de laboratório não deve virar produção por acidente. Quarto, identidade centralizada. Revise se a aplicação usa cabeçalhos como XUSER-ID, XTENAN-ID, Organization, Workspace ou qualquer identificador de usuário vindo do cliente. Esses valores podem existir, mas precisam ser derivados de sessão autenticada, token validado, gateway confiável ou claims assinadas. O serviço que acessa a memória deve perguntar: quem autenticou esse usuário? Quem autorizou esse tenant? E como impedimos que um cliente escolha outro identificador? Quinto, isolamento de memória. Memória de LLM deve ser tratada como dado sensível. Separe por usuário, tenant, workspace e ambiente. Use chaves compostas que incluam identidade verificada. Crie testes negativos. Usuário A não consegue listar, ler, atualizar ou apagar memória do usuário B. Faça isso em API WebSocket. Tarefas assíncronas e ferramentas auxiliares. Falhas desse tipo frequentemente aparecem porque um caminho foi protegido e outro caminho paralelo ficou esquecido. Sexto, logs e investigação defensiva.
Sem publicar técnica ofensiva, procure sinais de acessos a memórias com identificadores alternados, muitos usuários diferentes a partir do mesmo cliente, chamadas WebSocket incomuns, ausência de token onde deveria existir, alterações de memória logo antes de respostas estranhas e containers expostos fora do inventário. Preserve logs de proxy, aplicação, autenticação, gateway e banco de memória antes da rotação. Se houver suspeita de leitura indevida, trate memória como possível dado exposto. 7º, resposta a risco de integridade. Em inteligência artificial, escrever memória falsa pode ser tão preocupante quanto ler memória real. Se a memória guia respostas futuras, limpe ou revalide registros após corrigir. Avise donos de aplicações para revisar decisões automatizadas recentes se a instância estava exposta. Considere rotação de tokens e segredos se conversas ou memórias podiam conter material sensível. A resposta não precisa ser pânico, precisa ser proporcional ao dado armazenado e à exposição real. Para a liderança, a mensagem é simples. A adoção de inteligência artificial adiciona novas bases de dados, vetores, prompts, logs, histórico, memória, feedback e ferramentas. Esses dados precisam de dono, classificação, retenção, autenticação e auditoria. Quando a plataforma de inteligência artificial aceita a identidade de um cabeçalho sem prova, não é apenas bug de implementação, é falha de governança de dados. A pergunta de risco não é só qual modelo usamos, mas quem controla o estado que o modelo lê. Para desenvolvedores, o aprendizado é arquitetural. Nunca espalhe lógica de identidade por vários hardwares. Centralize resolução de identidade, defina entradas confiáveis e não confiáveis, faça testes de autorização cruzada, e trate WebSocket com o mesmo rigor de HTTP normal. Se um cabeçalho só deve ser aceito de loopback ou de proxy autenticado, codifique essa regra explicitamente. Segurança não pode depender de todo cliente se comportar bem. Checklist final. Confirme se EADRON ou EADRON-Y existe no ambiente. 2. Verifique versão e atualize para 0.36.1 ou posterior. 3. Remova a exposição pública desnecessária e exija autenticação forte. 4. Revise EADRON_proxy_token, bin de rede, compose e portas publicadas. 5. Garanta que memória usa identidade verificada, não cabeçalho arbitrário. 6. Teste isolamento entre usuários e tenantes. 7. Investigue logs e limpe memória se houver suspeita de contaminação. A resposta para a pergunta dramática é esta: se o proxy aceita a identidade declarada pelo cliente sem autenticação, a memória não está verdadeiramente isolada. Em sistemas de inteligência artificial, privacidade e integridade dependem da camada que decide quem é o usuário antes de buscar contexto. A CVE 2026-77776 é um lembrete concreto. Proteger inteligência artificial não é só filtrar prompt. É autenticar identidade, isolar memória e auditar o estado que alimenta o assistente. Esse foi o Cyber Report. Defesa prática sem exploração com foco no que muda agora.